Se dá, né? Existiu já um contato ali, Pascoal? Claro, por que não? A Inter pediu aí 10 milhões de euros para o Flamengo e o Lincoln em definitivo. Eu ouvi que é mentira essa história. Pediram. Ouvi. O Flamengo não aceitou. Ouvi que nunca teve essa conversa. O Flamengo já mostrou interesse, sim. A Inter está pedindo 25 no Lincoln, no Gabigol. 25 pau. Não, se Isso aí é uma pessoa que está tentando para viabilizar o negócio e ofereceu sem a informação que eu tenho, sem o Flamengo concordar com a história. Então, da parte do Flamengo, segundo ouvi, que não tinha isso aí. E que a Inter quer dinheiro. A Inter quer dinheiro. E o Flamengo realmente quer. O Flamengo está tentando sim o Gabigol e o Miranda. Está tentando sim. Só que no Gabigol, o Gil é o plano B da zaga? Hã? O Gil é o plano B da zaga? Não, mais barato. Não é. Então, mais barato. Não é. Mas se não vier o Miranda, porque o Miranda está atrelado também nessa transação com o Gabigol. E o Flamengo está precisando de um zagueiro. Se não acontecer a contratação do Miranda, tem chance do Gil vestir a camisa do Flamengo? O interesse do Flamengo pelo Gil já não é recente, ele já tentou em outras oportunidades e não conseguiu sucesso. O que eu ouvi que não tem o Gil. Não tem? Que eu ouvi de uma pessoa nem tratado como plano B? O Miranda na zaga do Flamengo. Cara, que jogador. Que jogador na zaga do Flamengo. Vai dar uma sustentação para os mais novos, de repente, quem chegou. O Miranda jogando na zaga do Miranda, na zaga do Flamengo. Eu também acho. Sensacional. Maravilhoso. Se botar o Gabigol ainda no ataque, puxa vida, o Flamengo começa... Se traz Gabigol e Miranda, já não contratar mais ninguém. Você tá louco? E as laterais? Não, o Flamengo, duas laterais capenga que tem, e ó, com todo respeito, hein? Elegerem o René como lateral esquerdo do futebol brasileiro, com o Ayrton Lucas jogando muita bola, o Renan Lodge jogando muita bola. Mas, deixa eu te falar. Brincadeira. É uma sacanagem. Você citou dois jogadores. O melhor lateral do campeonato, eu e o Pascoal concordando, foi o Renan Lodge. Disparado. O Ayrton Lucas também mas aí é jornalista votando com o coração, entendeu? Não é possível. É cara votando com o coração. Nesse voto, eu tive a oportunidade de votar. E eu votei no Renan Lodge, o melhor jogador. Mas o Ayrton Lucas também foi muito bem. Você teve o Ayrton Lucas bem, o Renan Lodge bem, o Reinaldo fez um bom campeonato. Não, o Reinaldo começou bem, depois caiu. Depois caiu. Mas na proporção dele com o René, ele jogou mais com o René. Começou bem, depois caiu. Diogo Barbosa. Começou bem, depois caiu também. O do Palmeiras foi o Vitor Luiz, praticamente, titular do... Você vê como é bom? É sempre... Pode, mas deixa eu falar, é sempre bom você começar mal e terminar bem, porque a última impressão é que fica. Então o cara... O Reinaldo jogou um baita campeonato, mas depois descambou. Se ele faz ao contrário... todo mundo fala, começou mal, mas terminou bem. Mas terminou bem. O Dudu começou mal. Sim. A torcida pegando no pé dele, lembra? Mas jogou pra caramba. Mas o importante é sempre terminar bem. É como se fosse uma corrida. Se você começar mal uma corrida e depois terminar bem... Não, mas pode ganhar todas as voltas. A única volta que interessa liderar é a última. Pois é. Posso só falar a respeito do Rodriguinho de novo? Estou falando com uma pessoa aqui muito ligada no assunto. O São Paulo, de fato, procurou um representante do Pirâmides aqui no Brasil. Eles pedem algo em torno de 8 milhões de euros para liberar o jogador. Tá louco. Tá? 8 milhões. O Rodriguinho está super bem lá. Se aparecer algo bom, ele volta. Senão ele fica lá numa boa. 8 milhões de euros, duvido que só alguém pague hoje. Pois é. Isso é o que essa pessoa falou para mim. Outra coisa. Teve a negociação com o Flamengo, não avançou. Do Rodriguinho? Também teve. Não avançou. O Cruzeiro entrou em contato esta semana também, perguntando de valores, etc e tal. Foi a única coisa que aconteceu. O Rodriguinho, então, está valorizado em 2 milhões, Sormani, porque ele foi vendido por 6, o Corinthians ficou com 4 e repassou 2 milhões para o América, né? Eu falei com acabei de... Perdão, 8 milhões de dólares. Acabei de falar com uma pessoa... Mas diminui um pouco. Mas tá bom também. Diminui um pouco. Eu queria ter esse problema, né? Receber em euro e dólar. Mas você preferia receber em quem? De euro ou dólar? Faz. Euro é melhor, mas também receber em dólar, 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros. Tá bom pra caramba. 8 milhões de reais. Não, 8 milhões de chumbo já resolve? Não, aí não resolve nada. Eu vou fazer 8 milhões de chumbo. E de grilo? Você vende? Vamos ouvir o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que ontem, vamos ver como é que foi. Foi legal a posse lá, foi lá na Gávea, lotadaço. Vamos ver como é que foi. Fala aí, Landim. Queria agradecer ao presidente do clube, o Eduardo, que tão logo terminou a eleição, me procurou e falou que estaria com as portas abertas para que a gente pudesse fazer um processo de transição legal dentro do clube. E a gente está nesse processo agora, ajudando muito, claro, pensando grande, pensando no Flamengo, como ele falou no discurso dele aqui.
No fundo, eu queria, em nome não só meu, mas de todos os vice-presidentes que foram empossados hoje aqui, dizer para vocês o seguinte: o que a gente pode garantir para vocês é que a gente vai trabalhar muito. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos dar tudo que a gente puder pelo nosso clube, por essa grande paixão que nos une, que é o Flamengo. E, se Deus quiser, vamos botar o nome do Flamengo no ponto mais alto, que é onde ele merece nunca mais sair. Tá aí o Landim assumindo ontem. O que você achou, Pascoalzito? Eu acho que ele chega com uma postura muito firme e uma postura que a torcida do Flamengo queria ver. De presença, mudando um pouco aquele tom mais de proteção que tinha o Eduardo Bandeira de Melo. Agora é um tom muito mais de cobrança, é um tom muito mais de exigir dos jogadores dentro de campo. Me parece que essa mensagem já chegou no Abel e o Abel já declarou alguma coisa também nesse sentido, de cobrar, de pedir aos jogadores, além de ter o empenho natural de jogar na equipe do Flamengo, muito mais porque precisa de títulos e o Flamengo entra com essa missão. E eu acho que essa postura do Flamengo vai mudar também o comportamento do time dentro de campo. Quando a direção do clube dá orientação, mostra o que precisa ser feito para o objetivo a ser alcançado, são os títulos, primeiro o Campeonato Carioca, depois a Copa do Brasil e assim por diante. Segundo disse o presidente, o Flamengo tem que ser protagonista e estar em todas as decisões. E isso mostra para o jogador claramente que ele tem a obrigação de, dentro de campo, também fazer o possível e o impossível para jogar no Flamengo. O Flamengo, recentemente, era feijão em panela de pressão, né? Fica lá, cozinhando. Não entendi. Eu também não entendi. Fica cozinhando lá. Entendemos o que você fala. Ele quer falar, nossa, eu sei cozinhar. Você não vai pro Masterchef. Ele quer. E agora, o que me parece o Flamengo nessa toada Desculpa, é que parece que eu e você, a gente tem uma coisa kármica, né? Não, que você citou um negócio, você acredita que eu, antes de vir pra Fox, hoje parei... Olha pra mim, Lino. Olha pra lá. Parei no supermercado. Hoje, olha que coisa maluca. Eu comprei uma panela de pressão hoje, sabia? elétrica. Eu comprei hoje uma panela de pressão. É muito bom. Sabe pra quê? Ai, nossa. Bom, enfim, tirando a piada babaca dele, sabe, aquele time que vai Era a música de carnaval. O Flamengo agora parece que é aquele time óleo quente na frigideira, né? Só um minuto. Brincadeiras à parte, o que faltava ao Flamengo pra mim? Só um minuto, só um segundo. Quando eu estava lá na escola, isso é interessante porque ele falou, só para quebrar um pouco o clima, tá? O programa às vezes ele fica muito, sabe? Muito arrastado. Essas coisas são legais. Ô, mano, aí eu estudava lá, né? Eu lembro até hoje num Pérez lá. Aí tinha os dias de ficar. Como é que chamava mesmo? Esqueci. Estulava? Eu esqueci quando a gente fica o dia inteiro na escola. Integral. Aí tinha integral, almoçava lá, né? Tadinho, tinha uma senhorinha que fazia o arroz, mano. O arroz era tão duro, que a gente chegava e falava assim: ô tia, dá 6 pedaços de arroz. Tadinha, ela cavucava. Você acha legal? A coitadinha trabalhar, fazia comida pra vocês. Jogava o arroz. Ela perdeu o emprego 3 meses depois. Porque eles zoavam o arroz da Dona Amélia, senhorinha. lembra até hoje a Dona Amélia. Bom, mas fala aí. Lá no Instituto de Bauru era a Dona Emília, a gente chamava ela de Dona Ervilha. É verdade. O meu era a Dona Amélia, que era mulher de verdade. Era a Dona Emília, a gente levava a Dona Ervilha. Com música composta pelo Mário Lago. Não, Levava lancheira. óbvio, ele traz pra Fox, não vai levar pra escola. Fala aí, Comprava na cantina, o Homem Risoto vai falar. Comprava na cantina. Fala, Homem Risoto. O que o Flamengo precisava mesmo era desse choque de gestão. Eu acho que é a mão firme, é a atitude. Peraí, só um minuto. Flavinho, choque de gestão. Peraí, Flavinho. Choque de gestão. Vai, presta atenção no programa. Aguarda dele lá, vai. Sai daqui. Vai. Ai, meu Deus do céu. Bom, fala, deixa Vai. Vê se fala direito. Chega. Não, eu tô falando que o Flamengo Pipinho precisava falar. de atitude, só isso. O discurso do novo presidente é um discurso que faz do Flamengo ser um time que... Você não vai roubar meu celular? Que faz do Flamengo ser um time que agora ele tem o pé na porta. Que precisa mostrar pro torcedor que é muito mais do que jogar bem. Você me deu um bico de novo. Fala logo. Deixa o Flavinho, o Pipo falar. Era um time que era muito banho-maria, sabe? Muito aquela história de, aqui, ali, vamos lá, se der, deu, se não der, não deu. E agora eu acho que é um presente de mão firme. O torcedor precisa sentir, e o próprio jogador... Mão firme, você falou. Olha o que você fala, a interpretação do texto, cara.
Você tem que entender. O Flamengo precisava de uma força agora, que eu acho que é o mais importante. Você ter uma presidência que causa intimidação, não só no mercado, mas em especial também na própria gestão de liderança, de que um jogador vai olhar para o vestiário, vai olhar na hierarquia e vai ver que ali de cima tem uma mão mais pesada. Tem o Abel, que é um técnico que tem esse tipo de característica. Então, o que o Flamengo agora, para mim, me dá esperança de ter um 2019 com mais sucesso é que agora tem atitude, não só no banco de reservas, mas no comando político do clube. Babaca. E o choque de gestão? Seu otário. Não xinga. Mongoloide. Não, Flavinho, hoje eu não gostei, sabe por quê? Achei que você estava muito violento na interpretação. O discurso a mão dele, firme, amigo, né? Mão firme, um pé na bola. Não, sem brincadeira de mão. Sem brincadeira de mão. Essas coisas de interpretação me lembram de Monty Python. Você assistiu Monty Python, né? Não. Não assistiu Monty Python? Qual o filme? Pô, todos do Monty Python são espetaculares. Aquela cena do xadrez, você lembra? Os caras jogando xadrez, que eram com pessoas. Pessoas, isso. O cara fala, o rei come a rainha. Aí o cara... Como você é bobo, cara. Não, mas Que bobo, isso é do Monty Python. Gente, eu sei. O cara fala, rei come a rainha, adivinha o que aconteceu? O gordão no restaurante, aquele cara que comia muito, tinha um balde do lado pra ele, né? Foi Aí demais, depois de comer demais. 300 quilos, Olha aí ele aí. pede um chocolatinho. Aí o garçom todo sujo, né? O maître vai... Aí ele come aquele chocolatinho. É demais aquilo. Jesus. E a briga? E os caras brigando? É demais, não, mas E espada? horário, são cenas E aquela antológicas briga de do cinema. espada? Você é horrorosa. Que o cara vai, o cara corta um braço, corta o outro, sim, corta sim, a perna, sim, fica sim. só... Aquele filme é demais. Monty Python, Monty né? Python. Vamos ouvir o Marcos Braz, que é o novo Bom vice-presidente inglês. de futebol do Flamengo, falando sobre o Gabigol. Vamos ver primeiro. Fala aí, Marcos Braz. Em relação ao Gabigol, existe uma situação em que o Internacional, ele pagou muito caro por esse jogador, é um jogador que eles ainda contam, é uma situação dificílima, mas que a gente está analisando. Vamos ver como é que vai ser o final dessa situação com o Inter, para depois a gente entrar nesse processo. Não. Em nenhum momento a gente... nós não fizemos nenhuma proposta ao clube italiano e também eu não viajei para a Itália. Eu não fui para a Itália, não saí do Brasil nesses dias. O trabalho foi super intenso. Enfim, nós vamos agora, amanhã, para o Ninho do Urubu, começar o trabalho, porque o jogo começou nesse minuto. O Gabigol custou 25 milhões de euros. Ninguém paga 25 milhões de euros aleatoriamente por um jogador. Só que ele tem contrato em vigência com a Inter e a gente vai aguardar um posicionamento um pouco mais na frente. A Inter, ela chegou a falar sobre empréstimo ou venda? Tem alguma certa prioridade deles? Eu não falei com ninguém da Inter e também não fui para a Itália. Não tenho o que falar desse jogador, ele tem contrato em vigência, está em outro clube, eu não tenho o que falar dele. Mas é um jogador que está aí, artilheiro do campeonato, um jogador que eu gosto muito. Qual o valor máximo que o Flamengo pagaria para um jogador? O Flamengo não vai tratar com a Internacional de Milão. Tá aí o Marcos Braz, novo vice-presidente de futebol do Flamengo. Mano, olha, não esteve na Itália, não conversou. Tem papos, né? Mas que é uma contratação dificílima. Mas se o Flamengo quiser o Gabigol, vai ter de tratar com a Inter. Óbvio, sim, né? Mas o problema é que... Falou agora que o Flamengo não vai tratar com a Inter. Ele tem que tratar com a Inter se ele quiser. O que rola em bastidores é que a Inter não inicia qualquer tipo de conversa por menos de 15 milhões de euros. 15. Quanto que a Inter pagou pelo Gabigol? Ele falou 25, mas a informação que eu tenho é que pagou 32. Ele tinha pagado mais. Hoje a Inter negociaria talvez por 25. Tá sem dinheiro. É o valor que eles pedem aí. Porque 30 milhões de euros? 32. 32 milhões, 150 dá para fazer a nova Vila Belmiro praticamente. Exatamente. Pensando... É uma boa pergunta. A gente sabe perguntar isso para quem administrou o Santos, né? Porque eu lembro que o Atlético Paranaense, quando vendeu o Paulo Vinck e o Oséias... Paulo Rink, desculpe. Aquele dinheiro foi suficiente para fazer a primeira arena nova, né? A arena que depois foi sendo ampliada. Quem vendeu o Paulo Rink? Não sei se era para Petralha já. Já era. Petralha. Mas a questão não é quem vende, a questão é quem dinheiro. A questão é, Flavinho. Vender é fácil. A questão é quem vende, sim, porque não adianta você vender um jogador por 30 milhões de euros
e falar, pô, esse presidente é incompetente, entrou 30 milhões de euros. Claro. Porque o que tem lá de coisa para pagar, sim, o dinheiro, também. Tem clube que não quer que deposita na conta. O Santos tem mais 40 para receber. Você sabia? Não, quem vendeu o Gabriel para a Inter de Milão foi o Modesto Roma Júnior. Fez uma péssima gestão. Foi horrorosa. Horrorosa. Não, eu sempre uso esse exemplo. Se ele pega esse dinheiro e começa a sanear as dívidas, o Pérez, que entra agora, já pega o clube numa situação melhor. A Portuguesa vendeu, quando foi vice-campeão brasileiro, vendeu o Zé Roberto e o Rodrigo Fábio para o Real Madrid. Imagina, quanto se... O Zé Maria de outros Parma, valores, né? O Zé Maria pro Parma. Se esse dinheiro entra num clube que não tinha dificuldades na época e tal, se administra legal, você garante a sobrevida do time por 10 anos, né? No mínimo. Mas os caras rasgam o dinheiro. Não, tem mais. Aliás, não, eles pegam o dinheiro... Tem, hoje sabe o Ministério Público no Rio Grande do Sul, parênteses bem rápido, eles limpam com dinheiro. Ordenou busca e apreensão junto aos vários dirigentes do Internacional, ex-dirigentes do Internacional. Porto Alegre? Que estão sendo investigados por desviar dinheiro do clube. Então, vocês veem por que a história dos clubes é dramática. Clubes tão grandes que estão em condições tão difíceis. É uma frase que eu sempre falo, lugar que não tem dono, o dinheiro não é meu, não é teu, não é de ninguém, é de todo mundo. Vamos ver o Marcos Braz falando agora sobre os Diegos. O Diego Ribas, o Diego Alves e sobre o William Arão. Vamos ver. Tem contrato em vigor com o Flamengo, um de 1 ano, o outro de 6 meses, e a gente com calma vai ver o que vai fazer. Agora, são 2 jogadores bem acima da média e a gente conta sempre com um jogador acima da média. Estamos esperando com calma ele voltar de férias, a gente acabou de assumir, tem 10 minutos, mas é um jogador que a gente conta com ele. O Henrique Dourado tem 4 anos de contrato com o Flamengo, é um jogador do elenco e vai se apresentar normalmente no dia 5. O William Arão não vai sair do Flamengo. Aí, o William Arão não sai do Flamengo. E o São Paulo tinha interesse, né? Manifestou interesse ao Flamengo, inclusive. Gente, pera um pouquinho. O cara não pode chegar no dia da posse do presidente, o cara responsável pelo futebol, chegar o seguinte, olha, o William Arão não interessa, ele vai sair, o Diego Alves foi afastado pela diretoria anterior e vai continuar afastado, o Henrique Dourado foi uma grande decepção esse ano, em 2018, também será vendido, ele não vai fazer isso. Não vai. Ele vai falar que todo mundo vai ficar. Ele falou, por exemplo, do Diego Alves e do Diego Ribas, ele não falou que vão ficar. Ele foi, os dois têm contrato, os dois sabe quanto tempo demora o contrato do Diego Alves? 1 ano. 2 anos. Não, ele falou 1 ano. Não, tem mais 2 anos de contrato. Ele falou errado. Porque ele falou tem um contrato de 1 ano e o outro tem 6 meses. Eu conversei com o Diego Alves. Mas tudo bem. Encontrei com ele na rua. Conversei com ele, ele me falou que tem 2 anos de contrato. Marcos Braz pode ter se enganado. Mas ele, por exemplo, ele não cravou. Ele não falou com as mesmas palavras. Mas indiretamente, quando ele fala isso, Flavinho, ele está mostrando que o jogador vai permanecer. Quando você diz, ele tem mais 1 ano de contrato, tem mais 2 anos de contrato. Quando ele fala do Diego Ribas, quando ele se refere ao Diego Ribas, tem contrato? Olha, ele tem um contrato que vai até a metade do ano. Vamos interpretar a fala dele, que vai até a metade do ano. Não significa que... Na metade do ano ele pode ir embora. Ele pode ir embora antes. Não falou. Pode ir embora? Não. Ele não pode ir embora. Não pré-contrato antes, mas ele... Eu acho o seguinte, mas o fato dele dizer isso não significa que o Arão não vai sair, que o Diego Alves não pode sair, que o Ribas não pode sair. Desculpa, eu interpretaria, juro, que o Arão, quando ele fala que o Arão não sai do Flamengo... Quando ele fala que o Arão não sai do Flamengo, eu tenho a impressão que isso é coisa já de conversa com o técnico. Do Arão eu achei que foi muito contundente. Foi muito contundente, porque dos Diego... E do Henrique Dourado, não. Eles têm contrato e tal, não sei o quê, vamos ver o que vai acontecer. Do Henrique Dourado eu não precisa... Porque ele falou o seguinte, o Henrique Dourado tem mais 4 anos de contrato. Sim, isso é um fato. Tem 4 anos de contrato. Não significa que vai ficar. Eu acho que quando ele crava assim, o William Arão, ou qualquer outro jogador, no caso foi o William Arão, é óbvio que o Marcos Braz já conversou bastante com o Abel. É óbvio. Eu tenho a impressão que o Abel deve ter dito, esse jogador eu quero. Por exemplo, o próprio Henrique Dourado, lembrando que cansou de fazer gol, era o Abel Braga, o técnico. O Abel que era o treinador. E outra, Benja, até quando ele vai falar a respeito de contratações, ele é cauteloso. Quando ele está falando então, vamos ver. de Gabigol... Vamos ver, você fala? Ele fala sobre... Então vamos ouvir o Marcos Braz, que é o novo vice-presidente de futebol do Flamengo, falando sobre contratações. Vamos ver.
Isso foi ontem. A responsabilidade é uma responsabilidade enorme. A gente retornando à vice-presidência de futebol. A gente promete trabalho, respeito a essa instituição e com certeza o trabalho e o norte certo para o Flamengo voltar a ser campeão. É isso que isso que é o desejo do torcedor, é isso que vai ser o nosso trabalho. Na verdade, hoje foi a posse, as pessoas não entendem isso. Eu entendo essa situação da torcida, essa ansiedade. Agora, estatutariamente, a gente assumiu agora, nesse momento, é agora que está valendo. Agora que começou o jogo. Mariano, Miranda, Gabigol, Matias, argentino. Com certeza, o jogador que vier vai vir dentro do tempo para se adequar ao elenco do Flamengo. Acabou. Um jogador que interessa ao Flamengo é o Bruno Henrique dos Santos. Então, mas ele não cita os nomes. Até o Lai perguntou e falou dos 4 que ele tinha colocado. Ele falou 2 interessam. Que é o Gabigol e o Miranda. Mas ele não quis deixar isso aí claro. Ele não quis falar o nome dos jogadores. E isso serve até para não alimentar uma expectativa, para não inflacionar mais o mercado. Porque se começam a divulgar abertamente, a diretoria falando, quero o Gabigol. O Flamengo quer, inflaciona. Custa mais caro. É claro, é claro. Você tem a torcida. O rapaz mandou um WhatsApp agora dizendo que essa diretoria não contrata ninguém. Tomaram posse ontem, 7 da noite. O torcedor é passional, mas cara. Esse WhatsApp foi da diretoria antiga. Não é o senhor. O cara mandou hoje o WhatsApp? Mandou hoje. Ah, mas pode ser que ele esteja se referindo à diretoria anterior. Olha aqui, a diretoria já é nova e não contrata ninguém, o Flamengo não sai do lugar. O Bruno Henrique interessa ao Flamengo. Então, o Benja, o São Paulo, o Bruno Henrique tem contrato com o Santos ainda, né? Deixou muito claro que, quando ele assumiu lá, na entrevista coletiva dele, que ele quer a permanência do Dodô, ele quer a permanência do Vitor Ferraz, ele quer a permanência do Bruno Henrique, porque aquilo que eu falei, ele assistiu todos os jogos do Santos nesse ano, bom, se bem que se ele assistiu, ele não quer o Bruno Henrique. E ele sabe da importância dos jogadores. Se o Santos começar a se desmontar, ele vai ter que começar um trabalho do zero. Esse trabalho no Santos não está do zero. O Santos vai perder 2 grandes jogadores. O Gabriel, que já foi embora, e o Rodrigo sai no meio do ano. O Real Madrid já falou assim, olha, por mais que o Santos queira e o São Paulo peça, etc e tal, no meio do ano ele vem para cá e ponto final. Então não tem mais jeito. Aí, perde o Gabriel, perde o Rodrigo, perde o Bruno Henrique, perde o Vitor Ferraz. O Dodô vai embora. Como é que faz? Você começa do zero? Então eu acho que... Perdeu meio time aí. Só nessa brincadeira são 5 jogadores. São 5 jogadores. Então precisa ver muito o que o Jorge São Paulo vai falar. Agora, se de repente o Santos vende o Bruno Henrique bem, pega com um dinheiro e com esse dinheiro, por exemplo, investe no Rodriguinho, pode ser interessante. Ou contrato Keno. Ou contrato Keno. Exatamente, ou contrato Keno, sei lá. Eu acho que o Bruno Henrique... Num primeiro momento, ele é um jogador em quem o São Paulo conta. Mas se o Flamengo, o Cruzeiro, que são times interessados no Bruno Henrique, pagarem o valor da multa, o Santos não vai segurar. Assim como fez o Atlético Paranaense. A multa é tanto, vocês querem pago? Pagou, vendeu. Porque lá os caras, eles sabem que tem alguém esperando a oportunidade, entendeu? O Santos é um time para vender. O Flamengo não é um time para vender. O Palmeiras não é um time para vender. O Santos tem que vender. O Santos, ao invés de investir nesses caras aí, Sormani, pagar caro no Keno, que o Palmeiras quer, e todo mundo sabe que vai custar muito dinheiro para quem repatriá-lo. Rodriguinho, que também, quando levantar o dedo aí, um monte de time vai fazer proposta alta. O Santos devia ir no Bahia e pegar aquele Ramires, cara. Isso o Corinthians está atrás. Aquele moleque joga bola. O Corinthians está atrás dele. Esse moleque joga bola. Mas ainda falando de Flamengo, o Rodriguinho, você falou, o Flamengo tinha procurado o Rodriguinho também? Procurou e as negociações não avançaram. Procurou. Abriu o negócio. Transição de direção também, né? Abriu o negócio, mas não avançou. Os valores, o time egípcio não baixa. Caramba, o futebol brasileiro deu uma inflacionada de novo, não é para um futebol quebrado como o nosso, futebol que vive... tem 2 times que têm dinheiro, saem comprando, os outros fazem loucura. Mas agora virou um negócio. Eu lembro antigamente que jogador ia pro Japão, era 6 milhões de euros, 7 milhões de euros. De dólares. De dólares. Agora todo jogador que tiver aqui, futebol brasileiro, 7 milhões de euros, 6 milhões de euros. Foi caraca, velho.
Não, essa do Rodriguinho, que de 8 milhões para voltar para o futebol, 8 milhões de dólares, que você falou. Não, o Sormani falou. Eu acho que, poxa, é um valor enorme. A televisão pagava menos, a premiação do Keno lá no Pirâmide para voltar para o Palmeiras. Também estão arrecadando muito mais. Agora, o torcedor do Flamengo em especial não está ansioso demais por contratação? Mas é óbvio. Precisa contratar tanta coisa assim? É óbvio que está. Se você olhar o torcedor do Flamengo, qual é a visão que tem o torcedor do Flamengo O time precisa se reforçar. Perdeu o zagueiro. Contratou algum? Não, mas calma, tomou posse ontem. Mas, gente, o torcedor é ansioso. Sim, mas tomou posse ontem, 7 da noite. Não, o que o Ben está perguntando é o seguinte: precisa contratar tanta gente assim? Precisa. Sabe por quê? Porque vai acabar em segundo lugar de novo. Porque o Palmeiras é melhor. O Flamengo precisa de no então, mínimo se o Flamengo quiser ano passado não faltou o jogador, faltou o treinador. Tá, ok. Se o Flamengo quiser destronar o Palmeiras, ele precisa, primeiro, de um treinador, já arrumou. Segundo, reforçar o time. Porque senão vai ficar no meio do caminho de novo. 4 o peças Palmeiras, no mínimo. No mínimo um zagueiro top, 2 laterais, um esquerdo, um direito e um centroavante. No mínimo isso, para começar a brincadeira. Eu não acho que vai trazer 2 laterais. Pode trazer um. Precisa. Eu acho que para mim o Flamengo precisa de 2 laterais. Eu também acho, 2 laterais. No mínimo. Precisa de um zagueiro. Goleiro, tudo bem, tem lá. Precisa de um zagueiro bom. Sim, menos bom. um amigo nosso lá. Isso. Bom. Zagueiro bom. Miranda ou o Gil, tanto faz. Desse nível. É um dos dois. É nível selecionado. 2 laterais. O Mariano, parece que não tem nada, né? Uma pessoa falou pra mim que não tinha, que o contato do Mariano tinha sido com a diretoria antiga. Anterior. Então vai ver que o meu informante, ele comeu O Flamengo bola. foi atrás do Guilherme Arana? Não tem essa informação. Tenta levantar aí. Não tem essa informação. Mas o Guilherme Arana não tá faz bem no negócio Sevilha, com o Arana cara. de jeito nenhum. Será? Diz que não faz. O Corinthians também consultou. Eu acho que o Flamengo podia muito bem zero emprestar o pontos, Jorge zero. de novo. Eu ia falar O do Jorge não. está escondido, jogando de vez em quando entra nos minutos finais e na segunda linha de 4. Nunca. O Jorge, o lateral esquerdo. Mas tá onde? Tá onde? Ele está no Mônaco. O Mônaco está brigando para não ser rebaixado. Já caiu fora nessa primeira fase da Champions League. Então, eu, se fosse o Flamengo, atrás desse menino. Agora, veja só. Valeu pro Jorge ter feito isso? Acho que não. Poxa, mas o Mônaco era um time... Mas era uma promessa Às vezes também. às vezes dá azar. Deixa eu te falar, todo negócio tem um risco. Claro, faz parte. óbvio. Quanto maior o risco, maior o lucro. Não deu. No Mônaco não acertou. Pode ser que volte o Flamengo. É que eu acho que o Flamengo já tinha feito um mau negócio em vender ele pelo valor que foi. Ele pagou 9 milhões de euros. Mas é pouco, senhor, pelo potencial que esse moleque tinha, o quê? Pelo potencial que esse moleque tinha, não tem. Não nada. Moleque, não, mas o Jorge não tava Olha aqui, ó. Jorge tá emprestado ao Só Porto. uma informação. Tá no Porto? Tem uma. Porto. Tem uma. Ah, é? Então, tá vendo? Já minha informação já tá velha. Quem? O Jorge tá no Porto, ele tá falando. Tem um recado pro senhor. Diga. É uma ameaça ou não? Não. Uma correção. Não, diga. Agora o senhor tem que ser humilde, que o senhor reclamou da falta de humildade dele. Eu sempre sou. O assessor do Hernanes manda um WhatsApp para mim que está assistindo o programa e fala aqui, olha. Estou assistindo o programa e o que vi que o Mano disse agora há pouco que o Hernanes é banco na China.